Oitavo ano, nosso novo caderno de atividades que vocês irão utilizar nessas 2 semanas. Então, falaremos aqui e deixarei explicado as questões sobre o conteúdo, a relação dos Estados Unidos e América Latina, conhecido também como a América para os americanos, com todos aqueles ideais de superioridade que os Estados Unidos se autodeterminava. Então vamos lá, começando aqui. Temos a política do Big Stick, o grande porrete, né? Na imagem aqui o presidente dos Estados Unidos tomando para si, né, todas as 3 Américas, a América do Sul, a América Central e a América do Norte. A ideia dos Estados Unidos, capitalista, imperialista, dominando, né, todo o continente americano. Mas que para eles, americanos são apenas os nascidos nos Estados Unidos. Esse caderno foi elaborado com a colaboração do professor Franciel Amorim, nosso professor formador. Temos o nosso primeiro texto para vocês relembrarem o conteúdo e responderem as questões. Os Estados Unidos da América no século XIX. Então, após a Guerra de Independência, os Estados Unidos passaram por um processo de expansão territorial e ali eles foram tomando territórios como Havaí, Alasca, o Texas, né, que pertencia ali na divisa com o México. Então é importante vocês relembrarem, lerem todo esse texto. E nós temos aqui no finalzinho onde diz: os Estados Unidos, logo depois de sua independência, anexaram uma faixa territorial até então proibida pelo governo inglês de ser povoada por colonos. E aqui nós temos toda essa faixa destacada no mapa, na fronteira com o Canadá, na fronteira com o México. Veremos agora os motivos que levaram à expansão territorial, os interesses pela expansão territorial e as consequências desse processo. As razões da expansão territorial, os objetivos da expansão territorial divergiam entre os estados do Norte e do Sul. Que a gente tem a Guerra de Secessão, né? Que é a guerra entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos. Os estados do Norte buscavam novas fontes de matérias-primas fundamentais para o crescimento de suas fábricas e indústrias, madeira e minérios. Tudo era importante para os estados do Norte ampliarem sua produção industrial. Já os estados do Sul, por outro lado, pretendiam ampliar sua fronteira agrícola para o plantio de algodão e outros gêneros agrícolas, os quais eram exportados para a Inglaterra. Diferenças entre o Norte e o Sul, né? O Norte industrializado, o Sul agrário. O Norte, a mão de obra era assalariada, o Sul se construiu pela mão de obra escrava. O mercado no Norte era voltado, toda a produção, para o mercado interno, já no Sul era todo voltado para o mercado externo, exportação. E a ideia do destino manifesto que formou os Estados Unidos, né? Eles se julgavam os ditos civilizados, o povo escolhido por Deus, superiores, né, aos nativos. O destino manifesto foi uma doutrina de caráter político e religioso que defendia a ideia de que Deus tinha garantido ao povo dos Estados Unidos o controle de todo o território de leste a oeste da América do Norte. Isso facilitou a criação, trouxe o progresso também, mas também trouxe muita destruição para os nativos, para os indígenas, Sioux, Cheyennes. Questão 1. O Destino Manifesto e a Marcha para o Oeste são 2 eventos importantes para a história dos Estados Unidos. Letra A. A afirmação acima é verdadeira? Explique. Letra B. Quais são as consequências desses eventos? A Guerra de Secessão. As tensões entre as 2 regiões, Norte e Sul, aumentaram com a eleição de Abraham Lincoln como presidente. Ressalta-se o fato de que Lincoln representava os interesses econômicos dos estados do Norte, além de, durante a campanha, ter se comprometido a acabar com a escravidão.
Isso foi o bastante para que os estados do Sul se declarassem independentes do resto do país, passando a se autodeterminarem estados confederados e se opondo aos estados do Norte, conhecidos como Estados da União. A Guerra de Secessão ocorreu entre 1961 e 1865 e se tornou, ou seja, 4 anos de conflito, um marco na história dos Estados Unidos, em parte por causa da mudança de rumos na economia, com a vitória das forças da União, ou seja, o Norte. O projeto econômico do país se voltou para a indústria e os estados do Norte e sua elite econômica viram seu poder ser ampliado. Outra consequência importante da Guerra de Secessão foi a libertação dos escravos. Entretanto, isso não seria garantia de cidadania plena. A gente sabe que ainda existe ainda o sentimento de xenofobia até os dias de hoje, a aversão às outras raças, temos o preconceito, o racismo muito forte. Nós vimos um movimento chamado Vidas Negras Importam no ano passado, né? Ou seja, a questão ainda está muito viva, ainda existe muito preconceito dentro dos Estados Unidos até os dias atuais. Segunda questão, sobre a Guerra de Secessão, explique as razões pelas quais ela ocorreu. Terceiro, quais foram as consequências para as comunidades negras que viviam no sul dos Estados Unidos? Pesquise e cite casos atuais de discriminação e violência contra negros nos Estados Unidos. O outro texto trata da política do Big Stick e da doutrina Monroe. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre essa frase, histórica que era propagada pelos Estados Unidos na época do imperialismo, onde se dizia América para os americanos. Então, a primeira metade do século XIX, os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer as independências dos países latino-americanos e reconhecer as independências desses países e barrar a interferência das antigas metrópoles, principalmente, ou seja, ele queria o domínio, para isso ele barrava a interferência de quem? Dos países europeus, nesse processo de independência dos países latino-americanos. Com isso, eles criaram a doutrina Monroe, que ficou conhecida, por determinar que os países europeus não intervissem nos países americanos. E assim, os Estados Unidos iam se tornando cada vez mais potência nesse processo de recolonização. E aí eles anexaram grandes territórios importantes, como eu citei lá no início, o Havaí, a região do Texas, na Califórnia, e da Califórnia, o Alasca. E também tentaram dominar regiões como Cuba, Porto Rico e Panamá, inclusive construíram o Canal do Panamá nesse período. Também ocorreram as guerras chamadas Guerras Hispano-Americanas, de 1898, quando os Estados Unidos invadiram Cuba. Cuba no contexto da independência e entraram em conflito com a Espanha. A intervenção dos Estados Unidos em Cuba, como vimos anteriormente, é uma situação que acontece até os dias de hoje. E para isso nós tivemos a política mais violenta, que é a política onde os Estados Unidos se impunha sua vontade sobre as outras nações, os outros países americanos, que foi a Big Stick, ou seja, o grande porrete. O presidente, que era Theodore Roosevelt, o da charge do início do capítulo, do início aí, do caderno de atividades, onde ele mostra-se na charge com um porrete na mão, e aí fala com suavidade e tem a mão um grande porrete. Ou seja, ele quer ser diplomático, mas ameaçava militarmente. Essa política previa a intervenção militar dos Estados Unidos, caso os governos latino-americanos não colaborassem com a política imperialista estadunidense. E a pergunta é, a partir das informações acima e da imagem ao lado, identifica os elementos que representam o controle imperialista dos Estados Unidos, Tio Sam, na América Latina. Temos esse texto também,
onde nós podemos ver aqui na época do presidente Trump, o presidente anterior, né, dos Estados Unidos, onde diz assim: em 20 de janeiro de 2017, será lembrado como o dia em que o povo se tornou o comandante desta nação novamente. Juntos iremos determinar o curso da América e do mundo por muitos, muitos anos. Enfrentaremos desafios, confrontaremos dificuldades, mas faremos o serviço. Ou seja, lembra bastante a política do Big Stick, a política de Donald Trump, né? Agora, né, os Estados Unidos é governado por Joe Biden. Vamos procurar amizade e boa vontade com as nações do mundo, mas vamos fazer isso com o entendimento de que é o direito de todas as nações colocar seus próprios interesses em primeiro lugar. Nós vamos reforçar as alianças antigas e formar novas e unir o mundo civilizado contra o terrorismo radical islâmico, que vamos erradicar completamente da face da terra. A gente sabe que o terrorismo ele ainda existe. Nós defendemos as fronteiras de outros países enquanto nos recusamos a defender as nossas próprias. E aí temos aqui uma charge sobre Trump, né, o que proferiu essas palavras aí. E um trecho do discurso de Trump na ONU, na Organização das Nações Unidas. A América é governada por americanos. Rejeitamos a ideologia do globalismo e abraçamos a doutrina do patriotismo. Bem parecida com tudo que nós estudamos aqui, né? Com o Theodore Roosevelt e o Big Stick e a doutrina Monroe. Então, não está difícil, né, fazer esse contraponto das falas de Trump com as falas de Theodore Roosevelt, né, da América para os americanos. E aí nós vamos para as questões sobre esses textos. Você irá fazer uma analogia, uma comparação dos pontos em comum entre a doutrina Monroe e o discurso do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Escreva as características em comum entre o seu discurso e a doutrina Monroe. Aí temos aqui outro texto onde diz: antes de 1846, o território mexicano se estendia até os atuais estados estadunidenses de Califórnia, Arizona, Novo México e Texas. No entanto, através da conquista por meio do conflito da região do Texas e da compra por uma quantia irrisória da região da Califórnia, Arizona e Novo México, realizada por meio do Tratado de Guadalupe Hidalgo, em 1848, o México perdeu mais da metade do seu território para os Estados Unidos. E assim se constituiu a fronteira atual, onde os Estados Unidos faz de tudo para impedir, né, a imigração dos próprios mexicanos para os Estados Unidos. Então aqui a gente pode observar os dois mapas, o território em amarelo, que foi anexado por meio desse Tratado de Guadalupe, e aqui o território em laranja, que são os territórios em laranja e vermelho, que foi a área incorporada pelos Estados Unidos. Visto como uma declaração de guerra pelos mexicanos, entre 1846 e 1848, os dois países travaram um conflito que acabou com a invasão norte-americana da cidade do México e a assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo, que forçou a venda de 1/3 do território mexicano aos Estados Unidos. Nada amistoso, né? O tratado estabeleceu a nova fronteira entre os dois países, deixando cerca de 300 mil pessoas, em sua maioria mexicanos, no território anexado. Com base na leitura do texto e na observação dos mapas, responda: o Tratado de Guadalupe Hidalgo pode ser considerado uma forma pacífica de expansão do território dos Estados Unidos? Justifique. Então, essa é a atividade. Até a próxima.